Olá, para você que acompanha as redes sociais da Isto É, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Isto É Entrevista. Eu sou o João Vitor Revedilho e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a mudança no Ministério das Comunicações. Há pouco mais de 2 meses, o ex-ministro Juscelino Filho deixou a pasta por suspeita de desvios parlamentares na época em que era deputado federal. E em seu lugar, União Brasil indicou Frederico Siqueira, que começa a dar andamento nos projetos parados na pasta há pouco mais de 2 meses. Entre os projetos estão um avanço no 5G para populações ribeirinhas e também da região norte do país, além, claro, da regulamentação das redes sociais, que está em discussão no Congresso Nacional e também no Supremo Tribunal Federal. Para comentar sobre esses e outros assuntos, nós convidamos o novo ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, para conversar conosco no episódio de hoje. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Isto É Entrevista. Obrigado, João. Boa tarde a todos os telespectadores, todos os ouvintes. E é um prazer estar aqui na Isto É, onde a gente pode falar um pouco da nossa atuação nesse pouco mais de 40 dias que a gente está à frente da pasta do Ministério das Comunicações. O senhor bem disse, já está um pouco mais de 40 dias, ali quase 2 meses. E eu queria saber como que foi essa transição, como que o senhor pegou o Ministério, como que o senhor pegou a pasta logo que assumiu e quais são as expectativas, as prioridades nesses primeiros meses aí no comando do Ministério das Comunicações. O Ministério já vinha sendo tocado pelo ministro Juscelino e o nosso trabalho é um trabalho de continuidade, porque a gente precisa entregar a política pública que o Ministério lidera. A gente não tem muito tempo aí para a execução, a gente tem um pouco mais de 18 meses aí do governo, e a ideia é a gente acelerar todos os programas e projetos que estão previstos para que a gente consiga entregar aí para a população aquilo que for de interessante no tema de inclusão digital, antecipação da cobertura móvel em zona rural, 4G, ampliação do 5G, enfim, todos os temas e projetos que o Ministério vem tocando. Bom, como o senhor bem disse, tem muitos projetos aí que estão tocando. Tem o principal projeto, que é a questão do 5G, né? Foi feito o leilão em 2022, mas a gente sabe que a internet no Brasil ainda tem a sua precariedade em alguns pontos, principalmente na região norte e nordeste. Qual a dificuldade que o Brasil tem de fazer a internet chegar cada vez mais rápida nessas populações mais distantes, os ribeirinhos, ali, por exemplo, Amazonas, Pará? E quais são os planos para que isso aconteça rapidamente? Porque a gente está aqui em São Paulo, por exemplo, Brasília, o 5G já chegou já faz um bom tempo, faz para base de 1 ano, 2 anos ali que a gente já tem o 5G. E lá a internet é bem mais lenta, ali em alguns lugares é 3G, 4G ainda. Como fazer chegar nessa população com uma forma mais rápida? São alguns projetos que envolvem a questão da conectividade. O 5G, como você falou, foi feito o leilão lá atrás em 2022. As operadoras vêm cumprindo as obrigações nos principais centros urbanos. Então tem um desafio até 2030, que são as obrigações que eles têm que atender até 2030, ele entregar no Brasil todo, nos principais centros urbanos. Em paralelo a isso, tem também a obrigação do 4G, para entregar a tecnologia 4G nas zonas rurais. E o papel nosso do Ministério das Comunicações, a gente vem conversando com as operadoras para tentar antecipar essas metas, essas obrigações, porque ainda existem muitos vazios tecnológicos no Nordeste, aqui no Centro-Oeste, no Norte. E a nossa ideia do Ministério das Comunicações é poder apoiar, sim, as operadoras para que essas obrigações sejam antecipadas, para incluir essa população com essa tecnologia. Além disso, a gente também está provocando as operadoras, os provedores regionais, para que possam fazer novas infraestruturas de fibra ótica, não só ficar dependendo do 5G, mas sim que a fibra ótica também possa chegar nessas áreas mais remotas, onde o Ministério das Comunicações, através do FUST, que é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, está disponibilizando recursos para que esses provedores, esses investidores possam fazer esses investimentos com custo de captação bem abaixo do valor de mercado, né? E, além disso, tem a tecnologia de satélite, que o Ministério das Comunicações está estimulando novos operadores, novas frotas de satélites no Brasil, para que não espere só simplesmente nem o 5G,
nem também a fibra ótica, e que o satélite também possa ser uma solução tecnológica complementar para que possa cobrir o Brasil como um todo nos próximos anos. Eu vou falar do satélite daqui a pouco, mas eu queria, antes disso, entrar na questão do 6G, porque o senhor falou que tem um prazo ali para as operadoras completarem a entrega do 5G até 2030 nos grandes centros e, paralelamente a isso, tem a questão da fibra, tem a questão também de complementar o 4G em todos os lugares aqui do Brasil. Só que a gente já está na iminência de discutir um avanço ainda maior da internet, o 6G. Inclusive, o leilão deve ser realizado em 2026, provavelmente ali na época de outubro, novembro, para ficar pronto o edital, né? Se eu não me engano, fica pronto o edital no final do ano que vem para ser feito o leilão. Eu queria saber o seguinte: para essa demora até 2030, a gente não acaba entrando num atraso na entrega dessa internet, principalmente nos pontos mais afastados? Aí eu vou citar aqui o caso de Belém, principalmente porque Belém é a cidade onde está sendo realizada a COP30. Então a gente sabe que em alguns pontos, ali perto da Ilha do Combu, por exemplo, não tem internet, a internet tem que ser via satélite para conseguir conectar. Como que isso fica com o advento do 6G? Não fica atrasado demais para se entregar um 5G? E como que é a expectativa para o avanço para essa nova modalidade de internet? O Brasil ainda está nessa fase de execução do 5G. Antes do leilão do 6G, vamos lançar agora no segundo semestre o leilão do 700, que é para complementar essa faixa de frequência que ainda está disponível na Anatel, que aí a gente vai lançar isso para que outros investidores possam entregar a solução 5G nessas áreas mais remotas do Brasil, como também nos grandes centros. Tem uma faixa de frequência disponível lá. Em paralelo a isso, sim, está sendo feito estudos pela Anatel e pelo nosso setor, nessa Secretaria de Telecomunicações dentro do Ministério, para tentar viabilizar isso. Mas são tecnologias que vão conviver por um período para que o 5G se consolide, como também o 4G se consolide nas zonas rurais, mas a gente tem que pensar na frente, a gente tem que pensar além nos próximos 10, 15 anos. E o 6G, sim, vai acontecer a partir de 26. Os estudos já estão acontecendo. Fora do Brasil, China, Estados Unidos, Europa, isso também, essa discussão vem acontecendo, para que também o Brasil não fique para trás em termos de tecnologia, já que o 5G, querendo ou não, de acordo com os estudos da OpenSignal, que é um instituto de referência que mede o comportamento das redes de 5G, o Brasil já é referência em termos de velocidade de download e upload no 5G, aonde tem. Tá? Então, o nosso grande desafio como Ministério é apoiar as operadoras para que possa concluir a execução do 5G nos grandes centros. E dentro daquilo que está previsto em contrato, o leilão aconteceu em 2022. Tem umas regras que foram estabelecidas no leilão, baseado nos custos de implantação. E as operadoras vêm cumprindo. O que o Ministério está propondo para as operadoras é o que é que pode ser feito para que essas obrigações sejam antecipadas em comum acordo. E também o Ministério se colocando à disposição, o governo como um todo, por entender a importância dessa tecnologia para a população. Hoje a gente sabe que não existe desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, se não tiver uma infraestrutura tecnológica para embarcar todos esses setores que dependem da tecnologia para gerar suas oportunidades de negócio. E o 6G, sim, a gente está falando num estudo que está acontecendo, baseado em benchmarks internacionais, e que a Anatel, junto com a Secretaria de Telecomunicações, está, nesse momento agora, da execução do plano para, sim, um provável lançamento em 2026. O senhor citou a questão da internet via satélite, aí eu volto a reiterar essa questão, porque a internet via satélite muitas vezes é usado para essas populações mais ribeirinhas, onde o acesso à internet é mais complicado. Nós recebemos aqui no Brasil muito serviço via satélite da Starlink, do Elon Musk. A gente sabe que ali teve um problema político partidário, né? Porque ele foi do governo do presidente Donald Trump dos Estados Unidos e criou ali uma situação meio que desconfortável aqui para o governo brasileiro. Eu queria saber como é que está essa situação agora e quais são as soluções que o Ministério está tentando procurar em relação à internet via satélite, se a solução são novos contratos com a Starlink ou se tem em debate a possibilidade de outras empresas, outros satélites, e se sim, quando que a gente vai ter uma solução para isso?
O Brasil precisa de solução satelital para conectar suas áreas mais remotas. O Brasil é um país continental. Então, a gente defende, junto ao governo, junto, né, ao setor, mais oportunidades, mais operadores de satélites aqui. E o Brasil, para esse mercado, é muito atraente. Então, a gente sim está conversando com empresas canadenses, com empresa canadense, com empresas chinesas, com empresas europeias que têm interesse em fazer investimento no Brasil em função dessa demanda reprimida que existe. Existe ainda muita área no Brasil que não tem fibra ótica, que não tem o 5G, que não tem o 4G. E a solução mais rápida para conectar essa população será o satélite. E a gente vem estimulando, sim, novos investidores, novos operadores. E a nossa expectativa que a partir de final de 26, início de 27, já sim terá novas opções para viabilizar isso para a população. E a gente entende que a concorrência nesse setor é muito importante, é muito saudável para o consumidor e para a população. Então, nós defendemos, sim, novos players nesse setor, além também do futuro do projeto satelital do governo brasileiro, que aí hoje o Brasil tem que é operado pela Telebrás, que é o SGDC, que é o satélite geoestacionário de defesa, né? Que é operado pela Telebrás, e a gente defende o futuro desse projeto. Esse satélite é um projeto de 2017, existem novas tecnologias já, e a gente também está estudando alternativas para que a continuidade desse projeto aconteça nos próximos 3, 4 anos, porque tudo que a gente decidir hoje só vai estar em órbita daqui a 3, 4 anos. Então, a gente defende, sim, esse projeto por entender a importância da solução satelital para a conectividade no Brasil. E o avanço da internet aqui no Brasil vai em paralelo com o avanço das redes sociais. A gente sabe que tem um debate muito forte acontecendo em Brasília, que é a situação da regulamentação das redes sociais. O Congresso Nacional debate há anos o tema e o Supremo Tribunal Federal está votando neste momento, nos próximos dias, mantendo a votação em relação à regulamentação das redes sociais. É necessário regular as redes sociais? Esse é um tema global que está sendo discutido no mundo todo com relação ao papel das redes sociais, a atuação das redes, e a gente sim defende uma regulamentação, sim, assim como demais setores já são regulamentados, né? A gente está falando aqui, o sistema radiodifusão é regulamentado, o sistema de telecomunicações é regulamentado, a saúde é regulamentada. A gente acredita que sim, precisa ter uma certa regulamentação para isso, e é um tema que está sendo discutido no Congresso, na Casa Civil, e a ideia é que a gente também possa dar nossas contribuições quando for no momento correto. Mas o Ministério das Comunicações, até então, é que deve ficar responsável por uma parte por esse monitoramento dessas redes sociais. Como que o Ministério ele pode colaborar para isso, para evitar novamente o abuso nessas redes sociais e principalmente até o avanço do crime organizado, por exemplo, pela internet? Como que o Ministério das Comunicações pode colaborar com isso, nesse diálogo com as redes sociais? E um ponto importante, qual tipo de regulamentação que o senhor defende? Porque tem uma regulamentação que é defendida, que é aquela que é um pouco mais afrouxada, libera alguns pontos para parlamentares, libera alguns tipo de discurso com imunidade para algumas, e outro que é um pouco mais restritiva, que inclusive é o que está sendo debatido pelo STF. Qual ponto que o senhor acredita que é crucial para regular as redes sociais? Esse tema das redes sociais precisa ser tratado, e a gente já vem recebendo, nesse período que eu estou, a gente já recebeu alguns empresas do setor, mas a gente entende que precisa ser regulamentado. O nível de discussão ainda está muito... precisa ser acelerada junto a eles. A gente não tem essas definições aí, o que é que pode e o que é que não pode. A gente está avaliando isso em comum com o setor, escutando aí quais seriam as melhores práticas que os outros países estão fazendo. Enfim, a gente precisa ainda
ter a conclusão dessas avaliações para que a gente possa, junto com a Casa Civil, encaminhar o texto lá do projeto de lei para a Câmara. Mas também não existe a definição ainda se será o Ministério das Comunicações que liderar esse processo, né? Então, a gente sabe que a Casa Civil, o Ministério da Justiça também está tratando esse tema, e a ideia, o que a gente está tentando é contribuir com essas soluções, com essas alternativas, para buscar um consenso entre o setor de telecom, entre o setor de radiodifusão, entre o setor de plataformas digitais, para que a gente consiga aí a melhor solução para que todo mundo possa ser beneficiado, como também a população seja resguardada, e tudo isso a favor aí da liberdade de expressão, da validação correta das informações, das oportunidades de negócio para os anunciantes, enfim, ter um certo consenso aí entre ambos os mercados. O senhor citou um ponto bem interessante, que é a questão da liberdade de expressão, e a gente vê um lobby muito forte ali dentro do Congresso. É um lobby para sim, é um lobby para não, é conversa aqui, é bastidor ali. A gente vê também muita discussão dentro do Congresso Nacional em relação à política visando as eleições de 2026. Uhum. E esse tema das redes sociais, o senhor bem disse, é um tema muito sensível. Uhum. O senhor acredita que o Congresso, na véspera de eleição, ele está pronto tecnicamente e politicamente para discutir a regulamentação de uma rede social? O senhor acredita que há uma linha tênue entre a censura e a regulamentação? Como evitar essa quebra dessa linha tênue entre um e outro? Eu acho que o Congresso, junto com o governo, nunca pensa em censura. Acho que a ideia, eu acho que sim. Eu acho que às vezes precisa de conhecimento do que é, o que pode e o que não pode. E o que a gente está tentando fazer é colocar os nossos técnicos, o Ministério das Comunicações, como também a SECOM está se esforçando para isso, para tirar para responder todos os questionamentos técnicos, tirar todas as dúvidas do que como será o futuro disso. Mas eu acho que o grande desafio é manter, sim, a não censura, né? E tentar aí entrar num consenso aí com os demais setores que a gente sabe que isso já é uma realidade, o mundo todo está discutindo já isso, e a ideia é buscar aí uma alternativa para que a gente consiga, o quanto antes, concluir esse trabalho, concluir esse conteúdo, para que possa entrar, sim, nas discussões técnicas dentro do Congresso. Eu acredito que o Congresso tem muito parlamentar capacitado, que tem muito parlamentar que tem senso, né, de unidade, que possa aí construir a quatro mãos essas alternativas para buscar as aprovações e, sim, virar essa página, né? Enquanto a gente não virar essa página, vai ficar essa discussão que pode, que não pode, e a ideia é a gente acelerar com isso o quanto antes. O Ministério das Comunicações tem como um braço a Anatel, né, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, responsável por toda a operação de comunicação aqui no Brasil. Eu queria saber, o senhor acabou de assumir faz pouco mais de 40 dias, como que está essa relação com a Anatel, visto que o presidente da Anatel não foi indicado pelo governo Lula e tem uma polêmica envolvendo as agências reguladoras, que é em relação aos comandos, entendeu? As indicações e tudo mais. O senhor acredita que essa relação, da forma que está hoje, com o presidente da agência reguladora sendo indicado por um outro governo, é uma coisa que atrapalha as relações? Como que está a relação do Ministério das Comunicações com a agência nessa altura do campeonato? Não, eu considero que a gente tem uma boa relação com o presidente da Anatel. E a gente vem fazendo alguns trabalhos em conjunto por ele mostrar a importância dessa sinergia. E a Anatel hoje é responsável por regulamentar um setor extremamente importante para o desenvolvimento do país, que já realizou vários investimentos, e a gente sabe que as decisões podem impactar de forma positiva ou negativa. E a orientação que a gente vem passando tanto para as operadoras, quanto para os provedores, quanto todo mundo que envolve o setor de radiodifusão e também das plataformas, é que o Ministério está à disposição que possa fazer divulgações das realizações que todo o setor vem fazendo. Onde, se a gente tiver uma consolidação do tamanho do setor, fazer divulgações, dar visibilidade a isso, a gente se fortalece perante
perante as outras realidades de outros setores, porque a gente sabe a importância disso. Então, eu considero que a nossa relação com o presidente é boa. A gente vem fazendo trabalhos em conjuntos, e o leilão dos 700 já é uma realidade, e a gente vem conversando sobre a importância de a gente acelerar isso. Os temas das obrigações do 4G é uma outra realidade, porque a gente entende a importância de antecipar isso para entregar essa conectividade, esse serviço essencial para a população. E os demais temas que envolvem, porque tudo que a gente vai falar de política nacional de satélite, política nacional de cabo submarino, não é? Novo leilão do 5G, o 6G próximo ano, que a Anatel vem se aprofundando, mergulhando nos estudos, a utilização do FUST, onde a Anatel envolve também os provedores, enfim. Então, tem várias ações em andamento que tem total sinergia entre a Anatel e o Ministério das Comunicações e o mercado como um todo nesses temas prioritários para o Brasil. E ainda dentro do braço do Ministério das Comunicações, nós temos os Correios, que vem passando por uma crise enorme. Em 2024, fechou com uma dívida de pouco mais de 2 bilhões de reais. No primeiro trimestre, fechou com uma dívida de 1,7 bilhão. E essa dívida deve aumentar nos próximos meses. Eu queria saber do senhor o seguinte, já que os Correios estão junto com o Ministério das Comunicações, a privatização dos Correios é uma coisa que está em debate no momento em que essa estatal está passando? E também queria saber o seguinte, há possibilidade de falência dos Correios? Os Correios é patrimônio do povo brasileiro. Os Correios é uma empresa que atende os cantos e recantos do Brasil e chega onde ninguém chega, através através dos serviços postais que só os Correios chegam. Então, os Correios hoje prestam serviço para esses grandes operadores logísticos no Brasil, os que estão chegando no Brasil. E a ideia, eu estou há pouco mais de 40 dias, a gente está estudando a realidade lá para sugerir, né, as alternativas, mas não existe essa possibilidade hoje de privatização, tá? Hoje não tem essa possibilidade. A ideia, sim, é buscar novos projetos, novas receitas, novos contratos dentro do próprio governo, dentro das empresas que estão chegando, para que a gente consiga estabilizar as receitas para resolver esse tema do resultado da companhia. Tá? Mas, assim, os Correios hoje, ele chega onde ninguém chega. Então, aquelas rotas deficitárias, que existe um custo de operação bastante elevado porque não tem tanto volume, mas ela tem que fazer essa obrigação que faz parte dessa universalização do serviço. Mas, enfim, não existe tema de privatização. A gente está apoiando toda a diretoria dos Correios para buscar alternativas e se colocando à disposição junto ao governo também para poder a gente buscar essas alternativas e tirar os Correios dessa situação. E qual que é a alternativa que está sendo debatida para evitar esse colapso dos Correios? Porque é uma dívida muito alta e é uma dívida, claro, que a gente vê que o governo está sendo muito cobrado no Congresso Nacional e também pela própria cúpula do próprio governo, pelo mercado financeiro. Qual é o trabalho do Ministério nesse momento para evitar o colapso dos Correios e, ao mesmo tempo, as alternativas que estão sendo discutidas? A gente está apoiando a diretoria dos Correios nesse sentido. A ideia aqui é sugerir nova fonte de receitas, venda de ativos, pactuação de contratos, justamente para poder aumentar a receita e gerar caixa para a companhia passar esse período, e a gente acredita que será resolvido. E venda de ativos, que tipo de ativos, sim, só para ter uma ideia? Veículos que estão fora de utilização, prédios que não estão sendo utilizados, enfim, todo o parque deles aí que estão fora de utilização. Que não precisa vender a própria companhia. Que não precisa vender a própria companhia. Entrando num ponto crucial aqui, que nós estamos em debate em relação à TV 3.0. O projeto já foi apresentado para o Palácio do Planalto, mas anda a passos um pouco lentos do que se esperava, né? Se esperava que já tivesse entrado em debate no Congresso Nacional,
mas até então a última informação que se tem é que o texto está travado no Ministério da Casa Civil. O senhor acredita que a televisão 3.0 consegue ser aprovada ainda neste ano para entrar em vigor no ano que vem? Ainda mais agora, em que a situação do governo com o Congresso não está tão boa e a agenda política do Congresso está muito curta, justamente por causa das eleições do ano que vem. O senhor acredita que tem possibilidade de aprovar? Se sim, de que forma essa televisão 3.0 deve vir e se pode sim ter alteração no texto final que foi apresentado pelo senhor? Esse é um dos grandes projetos que vai revolucionar o setor de radiodifusão. E a gente teve um despacho na semana passada com o ministro da Casa Civil, o ministro Rui Costa. Já tivemos também com o ministro Sidônio, que também tem uma atuação através da SECOM. E a gente acredita, sim, que o presidente Lula vai assinar o decreto nos próximos meses. Acredito que em julho a gente vai conseguir fazer com que o presidente Lula assine, que isso é um projeto muito interessante. Isso vai ser uma revolução para o setor de radiodifusão, porque a gente está tratando de uma nova tecnologia, de uma TV interativa que vai aproximar o anunciante dos usuários, facilitando aí essa interação. Vai ser uma TV conectada com a melhor qualidade de imagem e de som. E a expectativa nossa, assim, que o presidente Lula assine o decreto agora em julho e que a partir de 2026, nos grandes centros do Brasil, para a Copa de 2026, esse serviço já esteja em operação comercial. Esse é o prazo que está previamente acordado com os fornecedores de equipamento, com os operadores de TV, o mercado como um todo, para que elas possam se preparar para fazer seus investimentos e colocar os seus sistemas em operação na Copa de 2026, daqui a um ano. Mas vai ter o mesmo fornecimento de transmissor digital que foi feito na época da transição da parabólica para a TV digital? Sim, a ideia é que essas TVs já venham já com esses kits na TV, mas que isso não vai impedir que a tecnologia atual esteja em funcionamento. São duas tecnologias que vão conviver simultaneamente. No momento em que o usuário tem interesse em fazer uma migração dos seus equipamentos, aí sim isso vai estar à disposição. E qualquer contratação que vier a ser feita, vai vir sim o kit e antena para essa nova tecnologia. Mas que deixando bem claro que as duas tecnologias vão conviver simultaneamente nesse período aí de transição. Frederico Siqueira, ministro das Comunicações, foi o convidado do Isto é Entrevista desta semana. Ministro, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo ao Isto é Entrevista. Obrigado, João. Obrigado aí todos os telespectadores e ouvintes do Isto é. E o Ministério das Comunicações, assim como todo o governo do presidente Lula, vem apoiando o setor de telecomunicações, vem apoiando a inclusão digital, vem apoiando as infovias subfluviais do programa Norte Conectado na Amazônia, porque ele entende, a gente entende que investimento em infraestrutura de telecomunicações é sinônimo de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico, e a ideia é que a gente possa apoiar a infraestrutura no Brasil, assim como está sendo feito em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, e a ideia é que telecomunicações também seja prioridade dentro do governo. Então agradeço aí o convite, João, e aí a gente fica à disposição quando for a Brasília. Muito obrigado e boa tarde. A direção-geral foi do Daniel Hessel, a coordenação do Edson Franco e os trabalhos técnicos do Leonardo Monteiro e da Cidade da Imagem. Outras informações do Brasil e do mundo você acompanha em istoé.com.br. Eu espero você no próximo Isto é Entrevista. Até lá!